Para tornar mais claro o meu argumento, é necessário fazer alguma referência às minhas concepções sobre o ego arcaico. Acredito que ele existe desde o início da vida pós-natal, embora sob forma rudimentar e com grande falta de coesão. Já nesse estágio mais inicial, ele desempenha uma série de funções importantes. Pode bem ser que esse ego arcaico se assemelhe à parte inconsciente do ego postulada por Freud. Embora não afirmasse que existe um ego desde o começo, ele atribuía ao organismo uma função que, tal como a vejo, só pode ser desempenhada pelo ego. A ameaça de aniquilamento pela pulsão de morte interna é, em minha concepção, que nesse quesito difere da de Freud, a ansiedade primordial. E é o ego que, a serviço da pulsão de vida e até possivelmente posto em funcionamento pela pulsão de vida, deflete em certa medida essa ameaça para fora. Essa defesa fundamental contra a pulsão de morte foi atribuída por Freud ao organismo, ao passo que eu considero esse processo como a atividade principal do ego. Existem outras atividades primordiais do ego que, em minha concepção, derivam da necessidade imperiosa de lidar com a luta entre as pulsões de vida ou de morte. Uma dessas funções é a integração gradual que advém da pulsão de vida e se expressa na capacidade de amar. A tendência oposta ao ego, de se cindir a si e a seus objetos, ocorre, em parte, devido à falta de coesão do ego no momento do nascimento e, em parte, porque ela constitui uma defesa contra a ansiedade primordial, sendo assim um meio de preservar o ego. Por muitos anos atribuí grande importância a um processo específico de cisão, a divisão do seio em um objeto bom e um objeto mau. Considerei isso como expressão do conflito inato entre o amor e o ódio e das ansiedades dele decorrentes. Contudo, coexistindo com essa divisão, parece haver diversos processos de cisão. E foi somente nos últimos anos que alguns deles foram mais claramente entendidos. Por exemplo, verifiquei que, concomitantemente à internalização voraz e devoradora do objeto, o seio em primeiro lugar, o ego fragmenta em graus diversos, a si e a seus objetos, e, dessa maneira, consegue uma dispersão dos impulsos destrutivos e das ansiedades persecutórias internas. Esse processo, variando em intensidade e determinando a maior ou menor normalidade do indivíduo, é uma das defesas utilizadas durante a posição esquizoparanoide, a qual acredito que se entenda normalmente pelos primeiros 3 ou 4 meses de vida. Não estou sugerindo que, durante aquele período, o bebê não seja capaz de fruir plenamente sua amamentação. A relação com a mãe e os frequentes estados de corpo físico ou bem-estar. Mas, sempre que a ansiedade surge, ela é principalmente de natureza paranoide, e as defesas contra ela, assim como os mecanismos utilizados, são predominantemente esquizoides. O mesmo acontece, mutatis mutandis, na vida emocional do bebê durante o período caracterizado pela posição depressiva. Retornando ao processo de cisão, que considero ser pré-condição para a relativa estabilidade do bebê. Durante os primeiros meses, ele mantém predominantemente o objeto bom separado do mal e, desse modo, fundamentalmente o preserva. O que também significa que a segurança do ego é aumentada.
Ao mesmo tempo, essa divisão fundamental só é bem-sucedida se existir uma capacidade adequada de amar e um ego relativamente forte. Minha hipótese, portanto, é que a capacidade de amar promove tanto as tendências integradoras como o sucesso da cisão fundamental entre o objeto amado e o odiado. Isso soa paradoxal, mas, como já disse, uma vez que a integração se baseia em um objeto bom firmemente enraizado que forma o núcleo do ego, certo montante de cisão é essencial para a integração, pois isso preserva o objeto bom e, mais tarde, capacita o ego a sintetizar os dois aspectos do objeto. A inveja excessiva, uma expressão dos impulsos destrutivos, interfere na cisão fundamental entre o seio bom e o seio mau. E a estruturação de um objeto bom não pode ser suficientemente conseguida. Dessa maneira, não fica assentada a base para uma personalidade adulta plenamente desenvolvida e integrada. Pois a diferenciação posterior entre bom e mal fica perturbada em vários sentidos. Na medida em que essa perturbação do desenvolvimento é devida à inveja excessiva, ela se origina da prevalência, em estágios mais iniciais, de mecanismos paranoides e esquizoides, os quais, segundo minhas hipóteses, formam a base da esquizofrenia.